A glicose pode estar normal e o metabolismo já estar doente, porque a doença metabólica começa décadas antes de aparecer no exame. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo a ter um shape 20 anos mais jovem, ainda antes da próxima Copa. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente e por isso seja muito bem-vindo ao canal do Samurai com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai, para o corpo até 20 anos mais jovem, nesse dia 27 de fevereiro, antes de falar sobre resistência insulínica, o problema que começa muito antes da glicose. É dia de treinar costa, isso que nós vamos começar fazendo, e como a água corre no leito do rio, nós precisamos fazer alguma coisa, porque sem treino, sem shape. Então eu vou repetir aquela escalação, começar na corda, o que é muito bom, aumenta a intensidade, já esquenta o corpo, depois vamos passar para barra, vamos tentar fazer barra, segurar o tanto que der, e na sequência a gente faz a remadinha, mistura calistenia com musculação, treina as costas, um exercício puxando nesse sentido, o outro nesse sentido, um puxando assim para cima e outro puxando, um horizontal, outro vertical, se ligou? E então depois nós vamos para pendurar na barra, virar de cabeça para baixo, trabalha muito bem as escápulas, em todas as posições ali, vira para um lado para o outro, é intenso demais. Então aí na sequência a gente faz a remada alta, né? Foca ali no trapézio, é bem legal, pega os ombros, entendeu? E depois a gente parte pro bíceps. Fazemos a barra com pegada pronada, né? Fazemos ela com a pegada pronada, enfatizando os bracinhos e fechamos ali no rosca martelo, um treinão de costa completinho e rapidão. Mas eu nem vou ficar olhando pro relógio, entendeu? Bora lá, pagar essa então e voltar falando o que nossos exames não estão mostrando ainda. Bora lá então, só molhar a boca, né?
Começou a queimar, foi tudo. Se valeu. E ó, boca fechada. Respira pelo nariz. Com licença. Porque a boca foi feita para falar, o nariz foi feito para respirar. Então é boca fechada. Durante o treino é boca fechada. Respirou pelo nariz, vai forçar o diafragma, perder performance. O treino já é intenso, boca fechada. É lógico que tem hora que é impossível não dar aquela baforada pela boca, né? Mas boca fechada o máximo possível. Porque o nariz foi feito para respirar e a boca para falar. Entendeu? Não é para respirar pela boca. Para respirar pelo nariz. E se o nariz estiver entupido, aquele cravinho para dar energia, desentupir o nariz, aumentar a salivação, melhorar a capacidade digestiva e tirar até o bafo. Bom, o que os nossos exames não estão nos mostrando? Se liga nisso. A maioria das pessoas espera a glicose subir para agir, mas o processo metabólico começa muitos anos antes. Então, percebe a importância do conceito preventivo, entendeu? Porque esperar a glicose subir, o processo metabólico começa muitos anos antes, entendeu? Por isso que é bom se ligar naquele conceito preventivo, entendeu? Resistência insulínica não começa com diabetes, ela começa assintomática na hiperinsulinemia silenciosa, sem sintoma, com aumento da insulina crônico, entendeu? Dorme e acorda com insulina alta. É aí que começa, não é lá, quando as células do pâncreas já estão com a corda no pescoço. Pode ter uma glicemia normal, uma hemoglobina glicada normal, o LDL dentro do valor de referência. Aí o que acontece? O que é considerado normal? É a diretriz ou é o conceito preventivo? Né? É o normal estatístico ou é o normal biológico? Então, hemoglobina glicada 5,7, quanto que vale isso daí se for calcular por glicemia média? Isso daí já está em torno de, sei lá, 130. Depois eu faço a conta. Devia ter trazido por curiosidade. Mas o ideal mesmo é uma hemoglobina glicada de 4,5, que representa uma glicemia média de 82. Entendeu? Então, considerar a hemoglobina glicada 5,7 normal. Tem essa discussão também, que acaba virando mais burocrática do que biológica. Porque aí, pode, não pode, entendeu? LDL dentro do valor de referência. Quer dizer nada. Hoje em dia já está estudado 11 tipos de LDL, entendeu? E 2 são aterogênicos. E o que realmente faz o LDL pequeno e denso virar aterogênico? Fala para mim o que é. A resistência insulínica, óbvio. A resistência insulínica começa muito antes do diabetes e da glicose, entendeu? Da glicose alta. 2/3, 2 em cada 3 infartados
tem o LDL dentro do valor de referência. Quer dizer nada. Ou seja, pode ter glicemia normal, vamos supor uma glicemia de 99 em jejum, tá normal, uma hemoglobina glicada de 5,7 tá normal, e um LDL de 130 dentro do valor de referência, tá desse jeito e tá em inflamação metabólica severa ainda por cima. A relação triglicérides HDL acima de 2 já sugere risco. Então, ou seja, já é um alerta. Acima de 2,5 reforça a suspeita da resistência insulínica. Então, assim, que é um parâmetro importante do lipidograma, relação triglicérides HDL. Porque ela vai nos falar até a qualidade das partículas de LDL. Se ela está muito alta, aquele LDL elevado é arriscado, entendeu? É de partícula pequena e densa que se modifica com facilidade. Então, essa relação ela é muito assim formativa, porque ela vai mostrar resistência insulínica, qualidade do LDL e risco cardiometabólico. O índice HOMA elevado mostra que o corpo está produzindo mais insulina do que deveria. Ele é um índice que é calculado a partir da insulina e da glicose. Só que ele é dependente da insulina. Então, quando a insulina está muito baixa, fez um jejum muito longo, ou o pâncreas já está cansado, né? Porque primeiro ele aumenta a produção de insulina, mantém ela lá em cima, depois ele cansa. E aí a produção de insulina cai, e aí que a glicose vai subir. Nessa hora que a insulina cai, se você colocar o índice HOMA, ele dá baixo, porque ele é diretamente dependente desse valor de insulina para ser calculado, entendeu? Então, às vezes, ele pode indicar uma fadiga pancreática e está abaixo de 2. Principalmente quando a glicemia já está alta, né? Então, o que isso significa? Significa que o organismo está compensando. Ele está compensando, ele está mantendo a glicemia alta para compensar a glicose. O metabolismo já está sob estresse. Esse é o momento em que ainda dá tempo de virar o jogo. Podemos nos alegrar, porque antes da glicose subir, a insulina já subiu, entendeu? Mas é aquela história. O que é uma insulina alta? Porque nós sabemos que a insulina alta de forma crônica vai dar inflamação, né? Disfunção endotelial, risco cardiovascular, fígado gordo, acúmulo de gordura visceral, fadiga, dificuldade de perder peso, entendeu? Mas o que é essa insulina alta? É aí aquele conceito burocrático, porque lá no exame ela pode ir até 23, que ainda é considerado normal. Então o que é uma insulina alta? É maior do que 23 ou é maior do que 6, maior do que 5? O que é um jejum adequado para fazer o exame? É de 12 horas ou é de 8 horas? Começa aquela questão burocrática, entendeu? Que aí distancia da biologia e vira confusão. Que nós vivemos na ciência do bem e do mal, e ela é uma confusão espiritual imensa, eterna, que só vai ter fim lá na restauração do alaúde. A única promessa verdadeira desse mundo, porque Jesus não brinca de ser Deus. Ele morreu e ressuscitou para cumprir a promessa dele. Essa é a única promessa verdadeira desse mundo, porque todas as outras vão ser enterradas com os donos. Céus e terras passarão, essas palavras não passarão jamais. A única promessa verdadeira é a restauração do alaúde. E o alaúde é o corpinho violão, entendeu? É o corpinho violão. É a humanidade. É a humanidade. Se cada ser fosse um instrumento musical, o ser humano seria o violão. Entendeu?
Ai, gente do céu. Vamos voltar aqui. Isso veio lá da discussão do que é uma insulina alta, entendeu? Mas assim, se ela tá subindo, se a gente vê a relação lá do triglicérides HDL subindo, o índice Roma subindo, então a gente já pode considerar ela como alta. Isso vai dar inflamação, disfunção endotelial. Da disfunção endotelial, o vaso da vasoconstrição. E essa vasoconstrição dá o risco cardiovascular e a disfunção erétil, viu, amarada? Então, a disfunção erétil, ela é o sinal do coração pedindo socorro, tá? Ela não é um clamor por pílula mágica, não. Ela só é colocada em remissão com arrependimento. Você vai colocado em remissão com arrependimento. Tem que mudar. Tá bom? Vamos voltar para cá. Disfunção endotelial, risco cardiovascular, fígado gordo. A doença que mais cresce no mundo. Antecede doença cardíaca, antecede diabetes tipo 2. E ela vem da onde? Da gulesmada. Da gulesmada, que é cheia de frutose. Frutose livre, que não tem nada a ver com a frutose da fibra, da fruta, que está ali ligadinha, cheia de vitamina, e de minerais, e de carboidratos resistentes. Entendeu? Não é frutose solta que vai direto pro fígado e engordar ele, aumentar o ácido úrico e dar dor pro corpo. Se ligou? E disfunção erétil, lógico, tem que falar isso porque é só isso que o homem escuta, viu? Aí acumula gordura visceral, não tá nem aí, né? Da fadiga, não tá nem aí, né? E dificuldade de emagrecimento, tá nem aí. Mas vai ficar broxa. Aí se liga, né? Um corpo 20 anos mais jovem jamais espera o exame gritar, porque ele escuta o sussurro metabólico. Vamos dar o aviso e fazer a segunda, ou vamos fazer a segunda e dar o aviso? Vamos dar o aviso e fazer a segunda. Não, já descansei demais. Vamos lá fazer a segunda, já nós voltamos.
Tá louco, gente do céu, se valeu. Nossa. Como valeu. Vou nem molhar a boca de tão intenso que tá o negócio. Ai, querer melhorar a capacidade digestiva, não dificultar. A aguinha com sal pode ser muito alcalina nesse momento. Vamos de cravinho mesmo. Eu tô morrendo de vontade de tirar a camisa. Não tô aguentando mais. Só que antes de continuar, um aviso importante. Esse conteúdo tem caráter educativo e reflexivo. Não substitui avaliação médica individualizada. Nenhuma estratégia mencionada aqui deve ser iniciada sem acompanhamento profissional. Cada organismo possui necessidades específicas e decisões relacionadas à saúde devem sempre ser tomadas com orientação adequada. Agora sim, o 7.2, o caminho do shape 20 anos mais jovem. Então a pergunta que fica é: como recuperar a sensibilidade insulínica? Se tudo gira em torno do processo inflamatório, da sensibilidade da insulina, como restaurar a sensibilidade insulínica? Antes de mais nada, nunca será guerra contra a insulina. Guerra é contra a desinformação que nos leva a um estilo de vida inadequado e hiperinsulinemia crônica. Entendeu? A insulina é extremamente necessária. Extremamente. O diabético tipo 1, aquele que praticamente não tem nada de insulina, ele morre raquítico. Entra em colapso por falta de insulina. Entendeu? Ela é A insulina é anabólica, participa da construção e do reparo muscular, mas quando permanece elevado o tempo inteiro, envelhece, acelera o envelhecimento. O foco, então, deve ser o terreno biológico e metabólico, entendeu? Sono regulado, treino de força consistente, porque é isso que vai dar músculo, regular o metabolismo, remoção de agentes
inflamatórios. Isso é assunto para mais de metro. Porque agente inflamatório pode ser alimento, medicamento, patógeno, toxina, outras substâncias tóxicas, às vezes produzidas pelo próprio corpo. Entendeu? Então, remover o agente inflamatório na medida do possível, porque nós vivemos na ciência do bem e do mal. Às vezes é impossível, uma vez que o ambiente é muito inflamatório, muitíssimo inflamatório, enquanto é plástico até nas águas do oceano. Entendeu? Então o ambiente é muito inflamatório, mas na medida do possível a gente tem que se livrar da gulosmada que come, que passa na pele, e que é pura toxina. Se ligou? E muitas toxinas nós nem conhecemos ainda. Por aí vai. Entendeu? Então, remover agente inflamatório. Isso é diário, constante. Porque quem cura é Deus. O sistema só manda conta. Entendeu? Nutrição adequada. Outro tema profundo, muito profundo. O que é uma nutrição adequada? É deixar de comer carne? Para alguns é. Para outros não. Né? Então assim, para curar o diabetes tem que ter nutrição adequada. E já que ele é uma doença de resistência à glicose, à insulina, ela tem que ser uma dieta que vai gerar pouca resposta insulínica. Ou seja, ela precisa ser uma dieta mais pro lado da gordura. Então, nesse sentido, precisamos comer carne, lógico, por causa da proteína, e lembrar do óleo de coco. Que coisa linda, que coisa linda, de fácil digestão, melhora o intestino, fornece combustível limpinho, resposta insulínica baixinha. O coco, gente do céu, o coco. Vamos usar o óleo de coco para não precisar levar martelada no coco. Então, controle do estresse, lógico, treinão de força tá aí para isso. Controlar o estresse, exposição adequada à luz natural, tem que ter exposição adequada ao sol, né? O ciclo circadiano. Do mesmo modo, reduzir os estímulos ambientais modernos, muita tela na cara, coisa e tal, né? Eu que não posso falar, poluição magnética fala isso, né? Então, e exposição solar adequada e composição corporal saudável. O jejum intermitente nem é obrigatório, sabe como, seu Jurico? Mas pode ser uma ferramenta muitíssimo valiosa, porque o jejum é a outra face da moeda. E nós somos regidos pela ciência do bem e do mal. Até se comer muito daquilo que pode, vai exceder a capacidade digestiva, entendeu? Então o jejum é o outro lado da moeda. Ferramenta muitíssimo valiosa, novamente, porque quem cura é Deus. O sistema só manda conta. Então, 12 horinhas para sentir o drama, mole, gente do céu, mole, evolui para 14, 16, conforme a adaptação, volta para 14, para 12, entendeu? Nem é obrigatório, mas é o outro lado da moeda, sabe? Então assim, faz 12, sobe para 14, 16 naquele dia que tem condição, cai de novo para 12 naquele dia que não tem condição, entendeu? E associado ao treino de força, o corpo ativa o hormônio que preserva e até aumenta a massa magra. E aqui é o segredo do rejuvenescimento metabólico. O músculo é nossa reserva de juventude e gordura visceral é um sinal de inflamação. Sem ajuste no estilo de vida, o suplemento perde valor, entendeu?
Você acha que vai existir uma pílula mágica, vai tomar aquele monte de suplemento, vai curar o estilo de vida inadequado? Tem que parar de jogar gasolina no fogo. O primeiro passo é remover o agente inflamatório, né? Então, sem ajuste de estilo de vida, suplemento perde valor. Sem restaurar sensibilidade insulínica, toda intervenção vira paliativo. Só quem conhece, reconhece, ou seja, o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Agora que você ficou sabendo essa coisa óbvia, sejamos atentos e conscientes aos possíveis picos de insulina. A sensibilidade insulínica também é sensibilidade anabólica. Por isso que a pessoa fala, eu treino e não ganho massa, porque está dando sinal de resistência insulínica. Ela é resistência anabólica. Ela vai dificultar também a entrada de aminoácido, vitamina C, vai prejudicar a síntese de colágeno. Então, é resistência insulínica e anabólica, entendeu? E mais músculo, menos inflamação, maior eficiência metabólica. Porque a decisão não começa no exame, começa no estilo de vida, mas termina no shape. 20 anos mais jovem. Vamos pro terceiro set, o fechamento impactante, memorável. Bora lá. Vou nem comer nem moer a boca. Só quero acabar logo.
Nossa, glória a Deus. Treinão pago. Treinão pago e com muito sucesso. Isso sim. Ixi. Deixa eu tirar essas luvinhas. Tá louco. 1 quilômetro de corda. Você vê que eu já começo pulando num pé só. Porque o pé é uma coisa que a gente percebe que fica muito sofrida com o avançar da idade, né? É aquela coisa, fica muito sentado, né? Quem que não fica, quem que não trabalha sentado. Então, chega no final do dia, o pé tá inchado, entendeu? Então eu já meti logo um treinão na corda ali, pulando de um pé só, para fortalecer justamente o pé, o tornozelo, a panturrilha, o joelho, entendeu? Que é tão importante, a panturrilha, o segundo coração. Ela que vai jogar o sangue de volta para cima, né? Isso é bom para circulação, prevenção de varize, né? Então assim, o retorno ali pelas panturrilhas, bater a corda num pé só, coloca muita intensidade. Ótimo, maravilha. Depois já vai para barra ali, nem se fala, né? Nem se fala. E aquela remada, ela trabalha até o equilíbrio ali. Você tem que ajustar o peso, né? Trabalha até o equilíbrio, a força, a resistência, o equilíbrio e a flexibilidade, porque dependendo da posição que você fica, você ainda está trabalhando até o glúteo. Então trabalha tudo, uma beleza de exercício. Depois virando de cabeça para baixo, nem se fala. Bota o intestino para funcionar, coloca a coluna no lugar. E a escápula, então, trabalha a escápula inteirinho, o trapézio, as costas. É uma beleza, uma beleza. Depois nós vamos pro bíceps, a altura que o avião tá voando. Aí fazemos essa pegada aqui. Ela trabalha muito bem o antebraço. Aí depois fazemos o bíceps. Vê que o movimento no bíceps é até mais curtinho, forçando mais aqui em cima mesmo, para pegar essa região, essa daqui, porque essa daqui a gente já trabalhou muito bem, pendurando na barra, o antebraço. Então para pegar mais a ponta do bíceps, faz um movimento mais aqui em cima, segura bem na barra aqui em cima e trabalha os bracinhos, que é uma beleza. Então agora vocês me dão licença, sabe por quê? Vou ter que tirar a camiseta para enxugar o suor. Ai, eu até aguento um pouquinho de picada. Baixar um pouquinho essa câmera. Eita, câmera mais alta. Olha, tá louco, mas que é isso? Ela não para. Para isso. Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus, louco. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Assim separa. Aí, ó. Ai, agora sim, gente do céu. Bom, vamos pro nosso fechamento impactante e memorável. Já falamos do treino, esse treinão, pulando num pé só e tudo mais, né? Treinando até o equilíbrio, a flexibilidade, a força, um treinão de costa completinho com bíceps e bom para mais de metro. Então, não envelhecemos simplesmente porque o tempo passou. Envelhecemos porque nosso metabolismo foi perdendo eficiência. Quando controlamos a insulina, reduzimos a inflamação e construímos um músculo. Ao invés de tratar apenas o exame, estamos preparando o caminho e endireitando as veredas, porque é chegado o reino de Deus. E no shape, 20 anos mais jovem. Até amanhã, meus amigos.